Minha sogra decidiu banir meus filhos do passeio de praia em família, dizendo que eles eram muito bagunceiros. E sabe o que fiz? Comprei minha própria casa na praia. Agora, o furacão acabou de fechar o resort de luxo onde eles iam ficar, e ela tá implorando por um lugar comigo. Resolvemos fazer algumas mudanças na viagem à praia, disse Linda minha sogra, com a voz pingando uma doçura falsa pelo telefone. O resort tem espaço limitado e, bem, seus 3 pequenos são tão elétricos. A gente acha melhor eles ficarem de fora dessa vez. Segurei firme a bancada da cozinha enquanto olhava pela janela, vendo meus filhos, Emma, de 8 anos, e os gêmeos Lucas e Sophie, de 4, brincando no quintal. Eles estavam contando os dias para essa viagem e havia meses, os brinquedos de praia já estavam até arrumados. Deixa eu ver se entendi, Linda, tentei manter a voz controlada. Você tá desconvidando meus filhos da viagem anual em família, mas levando todos os primos deles? Ah, não seja tão dramática, Alexandra. É que os filhos da Melissa se comportam melhor nesse tipo de lugar, e os gêmeos da Jéssica são mais apropriados no Pro Resort. A gente vai ficar no Diamond Beach Club este ano. É super exclusivo. Claro que foi ideia da minha cunhada Melissa. A assinatura no clube de campo dela provavelmente garantiu essa reserva. Ela não perdia a chance de ostentar a carreira do marido, que trabalhava num grande banco, e o guarda-roupa grifado. As crianças estavam ansiosas por isso há meses, comentei, vendo Sophie correr atrás de borboletas com sua camiseta de dinossauro. Eles já até separaram uma concha especial para dar pros primos. Quem sabe se você e o David dessem mais atenção às boas maneiras em vez de deixar eles soltos por aí, as palavras de Linda me cortaram como uma faca. Além do mais, já fechamos tudo. As meninas da Melissa precisam de uma suíte só para elas, e os gêmeos da Jéssica querem vista pro mar. Simplesmente não há espaço. Lembrei da viagem do ano passado, quando foram justamente meus filhos que ajudaram a limpar tudo depois das refeições, sem ninguém pedir, enquanto os primos ficavam no tablet. A Emma dividiu os brinquedos de praia com todo mundo, e o Lucas ajudou um dos primos menores a perder o medo do mar. O David sabe dessa decisão? Perguntei, falando sobre meu marido. Ah, ele entende. É pro bem de todos. O Diamond Beach Club tem padrões a cumprir. Nesse instante, ouvi as gargalhadas das crianças lá fora. O Lucas tinha ligado o aspersor e os 3 corriam felizes de um lado pro outro, numa alegria pura, sem frescura. Nada de roupas de grife, nada de etiqueta forçada, só felicidade de verdade. Não, você tem razão, Linda, falei por fim. O Diamond Beach Club realmente tem padrões. E, felizmente, eu também tenho. O que isso quer dizer? Quer dizer que meus filhos não vão a lugar nenhum onde não sejam bem-vindos de verdade. Aproveitem a viagem exclusiva. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas minha decisão já estava tomada. As crianças continuavam brincando lá fora, sem imaginar que a própria avó tinha acabado de dizer que eles não eram dignos de ir na viagem em família. Naquela noite, o David me encontrou sentada à mesa da cozinha, depois que as crianças foram dormir. Só de olhar para mim, ele sacou que algo estava muito errado. Sua mãe ligou, falei baixinho. Ela desconvidou nossos filhos da viagem à praia. Pelo visto, o Diamond Beach Club é exclusivo demais para crianças que se comportam como crianças. O rosto dele ficou sério. Ela fez o quê? Ah, mas as princesinhas da Melissa e os gêmeos Andimarca da Jéssica podem ir, claro, acrescentei, sem esconder a mágoa. Eles são adequados pro resort. Vou falar com ela, ele começou, mas balancei a cabeça. Não. Cansei de tentar fazer sua família aceitar nossos filhos como eles são. Eles são gentis, felizes e se comportam muito bem. Se isso não basta pro resortzinho da sua mãe, então a gente vai fazer nossos próprios planos. David ficou em silêncio por um instante, depois perguntou. O que você tá pensando em fazer? Abriu o laptop numa página que eu já conhecia bem. Lembra daquela casinha de praia que vimos no ano passado? Lá em Cristalco. Ainda tá à venda.
Alex, isso é um baita investimento. Sabe a herança que recebi da minha avó? Guardei para algo especial. E não tem nada mais especial do que mostrar para os nossos filhos que eles não precisam da aprovação de ninguém para viver algo incrível. Enquanto clicava nas fotos daquela casa de praia simples, mas charmosa, pensei no tom desdenhoso da Linda, na atitude snob da Melissa e em todas as vezes que meus filhos foram feitos de menos pela família do pai. Além do mais, acrescentei, com um sorrisinho, Cristalco é conhecida pela temporada de desova das tartarugas marinhas. As crianças vão amar isso muito mais do que qualquer resort metido. David olhou para as fotos, depois para mim. Você tá falando sério? Tô muito séria. Deixa eles com o resort exclusivão deles. A gente vai construir algo melhor, memórias que nossos filhos vão guardar para sempre, num lugar em que eles nunca precisem pedir desculpas por ser quem são. Não contei pro David que eu já tinha olhado a previsão do tempo para aquele verão. O Diamond Beach Club ficava numa faixa de litoral conhecida pelo alto risco de furacões. Já Cristalco era protegida por uma ilha-barreira, bem mais segura. Mas isso eles iam descobrir sozinhos depois. Mandei um e-mail pro corretor, pedindo para marcar uma visita, quando o meu celular apitou com uma mensagem da Linda. Espero que entenda que isso é realmente para o bem de todos. O resort tem aulas de etiqueta adoráveis pros outros netos. Não respondi. Em vez disso, olhei para as fotos penduradas na nossa geladeira. Emma ajudando no abrigo de animais, Lucas na sua exposição de arte toda bagunçada, Sophie segurando orgulhosa um potinho de insetos que ela coleciona. Meus filhos são selvagens, maravilhosos, livres e merecem algo muito melhor do que serem excluídos pela própria família. Que a Linda fique com o resort dela. A gente estava prestes a criar algo muito mais valioso. Um lugar onde as crianças nunca precisariam se diminuir por ninguém. Mal sabia eu que o verão ia trazer outras surpresas para todo mundo. A compra da casa andou mais rápido do que a gente esperava. No começo de junho, já éramos oficialmente donos de um charmoso chalé de 3 quartos em Crystal Cove, a poucos passos da água. A empolgação das crianças quando mostramos a nova casa de verão pagou cada centavo. A gente vai poder ver as tartarugas daqui? Perguntou Emma, colando o rosto na janela do quarto que eles iriam dividir. Melhor que isso, sorri. Existe um programa de conservação de tartarugas marinhas que deixa as crianças ajudarem a monitorar os ninhos. Já escrevi vocês como voluntários mirins. Os olhinhos deles brilharam de alegria genuína, algo que resort nenhum jamais conseguiria imitar. Enquanto isso, as novidades sobre os planos luxuosos da família continuavam pingando nos grupos de mensagem, dos quais ainda não tinham me removido. Melissa postava fotos das roupas de resort feitas sob medida para as filhas. Jéssica compartilhava capturas de tela das comodidades do Diamond Beach Club. E Linda não parava de falar dos bangalos privados e dos jantares formais. Viu o último post da minha mãe? David comentou uma noite, enquanto pintávamos o quarto das crianças num tom alegre de verde água. Eles contrataram um professor de etiqueta para os primos antes da viagem. Revirei os olhos, porque, afinal, Deus me livre usar o garfo errado enquanto faço castelos de areia. A primeira pista de que o karma ia dar o ar da graça veio em meados de junho. Um pequeno aviso sobre um padrão de clima típico se formando no Atlântico. Vi Linda publicando preocupações sobre a temporada de furacões começando mais cedo, mas ela logo garantiu a todo mundo que o Diamond Beach Club tinha excelentes atividades internas. Enquanto isso, a gente passava os fins de semana arrumando o chalé, deixando as crianças escolherem a decoração e ajudarem a pintar conchinhas para pendurar nas paredes. Tava tudo perfeito, e eu mal podia esperar para ver o que ainda estava por vir. A coleção de tesouros de praia da Sophie crescia todo dia. Ela juntava conchinhas de caranguejo, pedrinhas lisas e cacos de vidro polido pelo mar, enchendo potes no parapeito da janela. Mas, 2 semanas antes da viagem prevista pro resort, os alertas meteorológicos ficaram sérios. Meu telefone tocou numa terça de manhã. O nome da Linda apareceu na tela. Alexandra, ela disse, com a voz tensa, imagino que você já tenha visto as previsões sobre o possível furacão.
Já estamos acompanhando para nossa região também. O Diamond Beach Club está sendo cauteloso e, talvez a gente precise adiar. Dava para sentir o pânico por trás do tom forçado. Os depósitos sem reembolso já estavam pagos. As roupas feitas sob medida para as filhas da Melissa não teriam como ser devolvidas. Que chato, respondi, olhando pela janela enquanto Lucas ajudava a Sofia a construir um castelo de areia. Crystal Cove, na verdade, é protegida das piores tempestades por uma ilha-barreira. A gente ainda tá tranquilo com nossos planos. O silêncio do outro lado foi uma delícia. Sobre isso, disse Linda, com a voz doce feito mel, a gente tava pensando que, já que vocês têm esse chalé, talvez pudéssemos todos. Ah, Linda, interrompi, imitando o tom doce dela. O chalé não é muito a padrão resort, sabe? Não tem coach de etiqueta, nem bangalos privados. As crianças iam ter que, na verdade, brincar na areia e molhar o pé. Não quero submeter seus netos mais refinados a essas condições. Mais um silêncio pesado. Alexandra, seja razoável. Estamos falando de família. Exatamente o que eu disse quando você desconvidou meus filhos do seu passeio. Nos dias seguintes, as previsões só pioraram. O Diamond Beach Club acabou anunciando que ia fechar na semana planejada para a viagem. Sem reembolso. O grupo da família entrou em polvorosa. Melissa, isso é um desastre. As roupas das meninas pro resort vão ser jogadas fora. Jéssica, os gêmeos estavam contando com as sessões de meditação na praia. Linda, Alexandra, você certamente entende a nossa situação. Seu chalé é a única opção agora. Deixei todo mundo a cozinhar por umas horas antes de responder. Embora a gente adorasse ajudar, já prometemos pros nossos filhos que eles podiam convidar os amiguinhos do programa de tartarugas. Sabe, aquele pessoal que não liga de se sujar na areia ou brincar de pega-pega na praia. O chalé vai ficar bem cheio de crianças felizes e cheias de energia, aproveitando as férias de verão. Do jeito que criança tem que ser. O David, lendo por cima do meu ombro, segurou o riso. Você é má, sabia? Não, corrigi. Sou uma mãe protegendo a alegria dos filhos. Tem diferença. A próxima mensagem chegou direto da Linda. Já perdemos os depósitos do resort. Você quer mesmo punir a família inteira por um pequeno mal-entendido? Olhei a foto que eu tinha acabado de tirar dos nossos filhos, todos cobertos de areia, ajudando um biólogo marinho a marcar um novo ninho de tartarugas, com o rosto iluminado de empolgação. Não é punição, respondi. É só uma lição valiosa sobre o que realmente importa. Ah, e hoje as crianças fizeram lindos sinos de vento com conchas na aula de artes. Pena que os primos vão perder a chance de fazer os deles. Mas tenho certeza de que as aulinhas de etiqueta de hadas do resort vão ser igualmente significativas. Anexei a foto das minhas crianças felizes, bagunçadas e perfeitamente imperfeitas. David envolveu minha cintura com os braços, olhando as bolhas de digitação surgirem e sumirem enquanto a família dele tentava encontrar uma resposta. Você sabe que eles vão nos culpar por isso para sempre, né? Ele disse. Provavelmente, concordei. Mas nossos filhos vão se lembrar deste como o verão em que descobriram que ser eles mesmos vale mais do que se enquadrar em qualquer padrão alheio. Isso compensa qualquer drama familiar. Do lado de fora, uma tartaruguinha marinha seguia rumo ao oceano sob o olhar fascinado dos nossos filhos, enquanto as roupas formais e as aulas de etiqueta dos primos ficavam completamente esquecidas diante da magia da vida acontecendo de verdade. Às vezes, a melhor vingança não é dar o troco, é melhorar a própria vida. E, quando outro alerta de furacão surgiu no meu celular, não consegui segurar um sorriso diante da perfeição da natureza. O furacão, como previsto, atingiu com força a região do Diamond Beach Club. Enquanto isso, Crystal Cove permaneceu em paz, protegida pela ilha-barreira, exatamente como eu tinha pesquisado meses atrás. Nosso chalé virou refúgio de lembranças incríveis, enquanto meus sogros corriam para salvar o que sobrava dos planos arruinados. Mãe, olha, a Emma me chamou certa manhã, apontando rastros na areia. Outro ninho de tartaruga.
Nos juntamos em volta enquanto a equipe de conservação marcava o local. Meu telefone vibrou com outra mensagem da Linda. Será que vocês não conseguem arranjar espaço? As crianças estão arrasadas por perderem as férias. Observei o Lucas ajudando a medir os rastros da tartaruga enquanto a Sofia anotava tudo no caderninho de voluntária mirim. Eram os mesmos filhos que tinham sido considerados indignos ante um resort, agora sendo confiados por biólogos marinhos numa pesquisa importante. Nosso chalé tá cheio de crianças felizes, respondi. Só não são as que você aprovou. As fotos que a gente postava falavam mais do que qualquer explicação. Nossos filhos liderando limpezas na praia, Emma dando palestras para os visitantes sobre conservação de tartarugas, Lucas ensinando as crianças menores a identificar diferentes tipos de concha, e a Sofia sendo entrevistada pela TV local como a mais jovem voluntária da Patrulha das Tartarugas. Os comentários eram unânimes. Que crianças incríveis, que trabalho lindo na comunidade, futuros biólogos marinhos. A resposta da Linda foi bem reveladora. Parece que algumas crianças se adaptam melhor a atividades ao ar livre. Pois é, digitei de volta. Algumas crianças preferem mesmo fazer a diferença em vez de aprender qual garfo usar para a salada. Aquela noite, o David me encontrou sentada na varanda, olhando o pôr do sol. A mamãe tá desesperada, ele comentou, sentando ao meu lado. Pelo visto, as meninas da Melissa se recusam a usar as roupas do resort agora. Querem camisetas da Patrulha das Tartarugas. Não segurei a gargalhada. Que tragédia! Roupas de grife derrotadas por camisetas de algodão e uma causa nobre. A gota d'água foi quando o jornal local publicou uma matéria sobre o programa de proteção às tartarugas, destacando nossos filhos. A foto mostrava as crianças de camisa de voluntário, cheias de areia e queimadinhas de sol, mais radiantes de orgulho explicando tudo pro repórter. Linda ligou na mesma hora. Imagino que você ache que provou seu ponto, ela disse, assim que atendi. Não tem ponto nenhum para provar, Linda. Meus filhos são exatamente o que deveriam ser, gentis, curiosos e apaixonados. Eles não precisam de aprovação de resort nenhum para fazer a diferença no mundo. Mas a gente poderia ter dado conexões, habilidades sociais, oportunidades. Eles criaram suas próprias conexões, interrompi, com biólogos, conservacionistas e pessoas que valorizam conteúdo mais do que aparência. Essas são as oportunidades que realmente importam. O verão terminou com uma comemoração no nosso chalé. As crianças tinham ajudado a proteger dezenas de ninhos de tartaruga, feito amizades duradouras com os outros voluntários e aprendido mais sobre confiança e valor pessoal do que qualquer aula de etiqueta poderia ensinar. Enquanto a gente arrumava tudo para voltar para casa, a Emma me entregou um portinho de conchas que tinha juntado com todo cuidado. A gente pode dar isso pros primos? Eles parecem meio tristinhos nas fotos. Meu coração se encheu de orgulho. Mesmo depois de terem sido deixados de lado, a primeira reação da minha filha ainda era bondade. Claro que podemos, querida. E quem sabe no verão que vem, se eles quiserem, eles também podem se juntar a vocês na Patrulha das Tartarugas. O Diamond Beach Club fechou por causa dos estragos do furacão, deixando a Linda com depósitos perdidos, enquanto o Crystal Cove prosperava e ganhava reconhecimento nacional. No jantar, Linda acabou admitindo que férias mais naturais tinham o seu valor. No ano seguinte, nosso chalé recebeu não só nossos filhos, mas também os primos. As roupas de grife foram trocadas por camisetas de voluntários, e a etiqueta deu lugar às tartarugas. A Linda reconheceu o erro. O verdadeiro valor está em paixão e gentileza. Aquele verão foi a prova de que ser quem você é, de verdade, sempre basta.